Olá, amigos aprendizes do Evangelho. O capítulo 12 é chamado Excursão de Adestramento, porque a gente vai acompanhar os irmãos desencarnados sendo levados lá para a casa transitória de Fabiano, que é a sede dos trabalhos, né, dessa missão que eles estão fazendo na carne. E esse adestramento é relativo à educação para a morte, então vai ser uma primeira reunião rápida com eles para um breve esclarecimento. E a gente também vai conhecer no capítulo um pouco do trabalho feito lá na casa da Adelaide, na casa da Adelaide não, né, na casa espírita em que a Adelaide morava, que era também uma grande instituição que cuidava de crianças, principalmente de crianças desamparadas, vamos dizer assim. E a gente vai conhecer a importância do trabalho desse lugar e, inclusive, apesar de a Casa Transitória de Fabiano ser a sede do trabalho deles nessa missão, o local de apoio, né? E também para onde serão levados os cinco irmãos depois deles se desligarem definitivamente, né? Depois de desencarnarem, serão levados para lá. Mas foi eleito como ponto de referência na carne, na terra, justamente o lar coletivo da Adelaide, porque, diz o André já no começo do capítulo, encontrava ali um dos raros edifícios da crosta de tão largas proporções, sem criaturas perversas da esfera invisível. Veja que ele destaca criaturas perversas, porque ele dizia sofredores entravam com a devida permissão, porque estavam de bons sentimentos. Então, da mesma forma que lá na casa transitória de Fabiano, havia a segurança ativa para que não houvesse perturbação no interior. Mas os sofredores sinceros, né, com disposição para mudarem a sua própria situação, eram convidados a ingressar. E enquanto o Jerônimo conversava com o Bezerra, conforme o final do capítulo anterior, o André, junto com o padre Hipólito e a Luciana, foram conhecer um pouco melhor das atividades realizadas lá nesse lar, e quem ajudou eles foi a Irene, que era uma jovem colaboradora espiritual daquela casa. E o André percebeu que em todos os compartimentos havia luz do nosso plano, diz o André, do plano superior, indicando a abundância de pensamentos salutares e construtivos de todas as mentes que ali se entrelaçavam na mesma comunhão de ideal. Dá a entender que essa relação de comunhão era tanto dos encarnados que trabalhavam ali, quanto dos desencarnados. Só que chegando à sala de reuniões populares, então pensa aí que é onde recebem os assistidos, né? Onde são feitos tratamentos de passe, onde são realizadas palestras, para quem conhece como são as instituições espíritas, esse lugar dava um pouquinho mais de trabalho. Aí a Irene explicou assim: esta é a região do abrigo que nos força a serviço mais árduo. Receptáculo das emanações mentais e dos pedidos silenciosos de toda a gente que nos visita em assembleias públicas, somos obrigados, depois de cada sessão, a minuciosa atividade de limpeza. Como sabem, e é importante que a gente saiba também, isso é a Irene falando, os pensamentos exercem vigoroso contágio e faz-se imprescindível isolar os prestimosos colaboradores da nossa tarefa, livrando-os de certos princípios destruidores ou dissolventes. Olha que negócio interessante. Eu fiquei pensando quando li essa parte que a gente, quando vai na casa de alguém, fica tão preocupado às vezes em limpar o pé para não sujar a casa da pessoa, né? Aí a gente vai no almoço, a gente se oferece para lavar a louça, para manter a casa em ordem. Isso do ponto de vista material. Será que a gente pensa que a gente pode estar sujando a casa da pessoa com os pensamentos que a gente leva quando vai ou quando a gente até recebe visitas, né, na nossa casa, seja de familiares, algo corriqueiro, seja com quem mora na casa, a gente não pode se preocupar só com a limpeza material, a limpeza espiritual é também muito importante. E isso é um reforço para a gente se lembrar da importância do evangelho no lar. E aquela coisa, o evangelho no lar tem um padrão, né, de se fazer toda semana. Mas por que não, quando a gente sente que as coisas não vão tão bem, por que não fazer todo dia? Que é como se fosse uma faxina diária que a gente faz na nossa casa, descontaminando a nossa casa dos nossos pensamentos, porque eu não estou jogando a culpa nas visitas, tá? Eu estou falando da gente também, dos pensamentos que a gente alimenta durante o dia, e sim também de outras pessoas que às vezes não vivenciam as mesmas atividades, os mesmos propósitos que nós temos, mas vêm à nossa casa, compartilham, e isso é importante, né? Essa convivência social é imprescindível, inclusive, para a prática do evangelho.
Mas por que não limpar a nossa casa, não só da sujeira que a visita deixa com o pé, mas também com o pensamento? Bom, e aí, vendo aquela movimentação, o André tomou um pouco outro rumo da conversa aqui, e vai ser importante para a gente essa reflexão também. Ele falou com ele: Nossa, eu imagino tanto de coisa que vocês têm para fazer. Tem muitos colaboradores? E ela fala que sim, que eles inclusive trabalham em turmas alternadas e que têm sessões de assistência aos adultos e à criancinha e às criancinhas. Só que o André, vendo o tanto de trabalhadores que tinha ali, falando inclusive do plano superior, né, o pessoal de Nosso Lar, por exemplo, que atuava ali, ele começou a pensar, tanta gente atuando, contribuindo no sentido de amparar algumas dezenas de crianças desfavorecidas no campo material. Tipo assim, precisava de tanta gente ali para cuidar de uma atividade com criaturinhas que já são tão boazinhas e que no fim das contas precisa de pão e de uma certa educação básica. Isso é o que está movendo o pensamento do André nesse momento. Ele fez uma comparação com o que ele viu lá na casa transitória de Fabiano. Aí ele diz: lá haviam necessidades inadiáveis da quantidade de infelizes desencarnados que precisavam de ajuda, e que ele fala, para as quais a caridade constituía a lâmpada acesa e indispensava a transformação interior. Era como um ponto de salvação, né? Era como um farol, assim, no meio do oceano turbulento. Aqui, porém, via somente criancinhas tenras que reclamavam, de imediato, acima de qualquer outra medida, leite e pão, primeiras letras e bons conselhos. Valeria, sim, o dispêndio de tanta energia de nossa esfera? Então, vejam que, para o André, o que ele estava vendo de atividade naquela casa parecia uma caridade material, puramente. E, indiretamente, a Irene responde, complementando a explicação dela, talvez sentindo ali, ou até conseguindo perceber o tipo de pensamento que ele estava tendo, aí ela vai explicar melhor a situação. Ela fala, essa obra não se dedica exclusivamente às necessidades do estômago e do intelecto da infância desamparada. O principal é a evangelização. É isso que prepondera sobre todas as demais atividades da casa. Aí continua ela. Para infundir espiritualidade superior à mente humana, urge aproveitar realizações como esta, já que é muito difícil obter espontâneo arejamento da esfera sentimental. Como é difícil, de verdade, abrir os nossos corações para colocar a semente do evangelho, uma vez que a gente está sempre, e já falando da gente em geral, né, já que nós estamos sempre preocupados com a nossa rotina, com o colocar pão dentro de casa, com o cumprir as tarefas do nosso trabalho. Então, quantas vezes a gente fica afundado nas coisas da terra e não areja os sentimentos para a luz espiritual penetrar, né? E por isso tão importante os nossos momentos de conexão com o alto. Continua ela. A gente se aproveita então dessa casa, venerável em seus fundamentos de solidariedade cristã, como núcleo difusor de ideias salutares. Então, aproveita o trabalho que é feito ali para semear o evangelho. Ela vai contribuir mais. Ela fala, a fundação é muito mais de almas que de corpos, muito mais de pensamentos eternos que de coisas transitórias. Aí, olha que bonito que ela fala mais para frente. Satisfazendo necessidades corporais, solucionamos problemas espirituais. Entrelaçando deveres e dividindo-os com os nossos irmãos encarnados no setor de assistência, falando dos trabalhadores, inclusive, conseguimos criar bases mais sólidas à semeadura das verdades imorredoras. Aí ela faz uma comparação. Outras vertentes religiosas também atuam muito bem na assistência aos desamparados, né? Ela fala a Igreja Católica, com a infância principalmente, as igrejas protestantes, muito trabalhada também na juventude, dos valores educativos da juventude, mas, e isso a gente está falando também de um livro de 1950, as próprias religiões sofrem alterações benéficas ao longo das décadas. Ela fala, infelizmente, às vezes ficam presas nos moldes obsoletos de dogmas e também nas letras do conceito evangélico. Então, apegado à letra e não ao espírito, né? Como o evangelho fala, a letra mata, o espírito vivifica. Então, a ideia é que, presos em alguns padrões de religiões,
fica às vezes difícil o desprendimento, por exemplo, para essa educação que fala o capítulo, que é a educação para a morte. E a gente vai perceber a diferença entre aqueles que conhecem a concepção da vida espiritual e aqueles que não conhecem. O que não vai fazer diferença é na assistência recebida e no mérito que tem. Essa é uma coisa bonita do capítulo. Está deixando claro o seguinte, e ela até fala, deixa eu falar as palavras da Irene primeiro. Não desejamos menosprezar os serviços admiráveis dos aprendizes do Evangelho nos mais variados campos religiosos. Até porque mais para frente vai deixar muito claro que não importa o rótulo da religião, importa o que a gente faz, importam as nossas obras. Porém, ela está tentando explicar que naquela casa, já que era uma casa de atividades espíritas, além do suprimento do corpo, além das letras básicas da educação tradicional, era possível semear possibilidades maiores, possibilidades de aprendizado espiritual diferenciado, que abre a nossa mente, principalmente para a educação de que não somos daqui, de que nossa verdadeira vida é a espiritual, de que nós temos uma longa caminhada, que tudo que passa pela nossa vida tem uma razão de ser, seja pelo plantio atual ou seja pelo plantio anterior, e todas as ideias que o Espiritismo traz, que não é para que as pessoas se tornem espíritas, é para que nós abramos o nosso coração e a nossa mente para a vida eterna e para as realidades extracorpóreas. A ideia é que a semente que o Espiritismo traz seja plantada em todas as vertentes. A gente não quer que as outras religiões se tornem espíritas, a ideia não é essa. A ideia é que, muito mais do que ser uma religião, que as ideias propostas pelo Espiritismo possam auxiliar as demais pessoas, independentemente da vertente religiosa que escolham, a fluir com mais facilidade na vida baseado nos conceitos que Jesus nos trouxe. Abrir a interpretação do Evangelho para além do que conhecemos ao longo de tantos séculos, por meio dos dogmatismos. Aí ela continua. A gente quer destacar os valores iluminativos e faz uma comparação. Lá nos primórdios do cristianismo, não tinha a ausência de assistência material, seja pela política de Roma, pelos importantes da época. Só que, quando os discípulos começaram a se formar, né, como apostolado, aí ela diz, Simão Pedro e os companheiros obrigaram-se a longo programa de socorro aos infortunados de toda sorte. A maioria dos necessitados entraram em contato com Jesus através da sopa humilde ou do teto acolhedor. Quantos entram em contato com as verdades eternas por meio de uma cesta básica que vai buscar em uma igreja, em um centro espírita? É importante socorrer o corpo. Aí, o que vai deixar claro no capítulo é que não basta só socorrer o corpo. A luz divina tem que andar junto com a benemerência humana. Esse é o teor do que ela vai completar aqui. Aí ela ainda falando, referindo seus discípulos, lavando leprosos, tratando loucos, assistindo órfãos e velhinhos desamparados, os continuadores do Cristo davam trabalho a si próprios, dedicavam-se aos infelizes, esclarecendo-lhes a mente, e ofereciam lição de substancial interesse aos leigos da fé viva. Afinal, qual é a proposta do Espiritismo? Não é recapitular o cristianismo redivivo, né? Não é recapitular os primórdios do cristianismo com aquela pureza inicial e sem os dogmas que nós fomos colocando ao longo dos séculos. Bom, o padre Hipólito reforçou o que ela estava falando, né? Incentivou, de certa forma, falando, inegavelmente, precisamos estimular a formação de serviços que libertem raciocínio para voos mais altos. E nisso que eu estava comentando de plantar a sementinha em outras religiões, os diálogos interreligiosos contribuem muito. E é algo que mudou muito ao longo dessas décadas, né? Desde que o livro foi publicado. É uma coisa muito boa que vem acontecendo, apesar de todo o dogmatismo que ainda existe, inclusive no espiritismo, que infelizmente algumas pessoas ficam muito estreitas e conservadoras no sentido de dizer assim, espíritas estão com a verdade. E não é assim que funciona, né? Não foi isso que Kardec escreveu. Falou que o mais importante é que fora da caridade não havia salvação e não fora do espiritismo. Voltando lá, inclusive, em Kardec, essa proposta de que o espiritismo não tem o objetivo de fazer prosélitos, né, de ter os seguidores que se digam espíritas,
é muito clara na codificação, inclusive no livro O que é o Espiritismo, tem um diálogo muito legal, muito importante sobre isso. E aí, a Irene continuou. Dentro de nosso esforço, o imperativo primordial é iluminar o espírito humano com vistas à eternidade. Portanto, é necessário compreender que, para isso, precisamos fazer alguma coisa aqui em destaque. Onde todos analisam, admiram ou discutem, não se levantam obras úteis para atestar a superioridade das ideias. Não adianta só falar. Só falar é uma fé sem obras, e uma fé sem obras é uma fé morta. Por isso, diz ela, nossos mentores da vida divina apreciam o servo pela dedicação que manifeste à responsabilidade. Então, é necessário colocarmos em prática o amor e o conhecimento. Aí sim teremos obras vivas de fé. Continua ela. E toda vez que exercitem o serviço cristão, seja pela mediunidade ativa, pela assistência fraterna, pelos trabalhos de solidariedade comum, quaisquer que sejam, nós, quando fazemos isso, apresentamos caracteres mais positivos de renovação, porque a responsabilidade na realização do bem responsabilidade voluntariamente aceita, nos transforma, agora eu falando aqui, traduzindo o que ela está falando, nos transforma em traços animados entre dois mundos, o que dá e o que recebe. A luz divina, diz ela, prevalece sobre a benemerência humana, porque a benemerência humana, sem a luz divina, pode muitas vezes degenerar em personalismo devastador. Eu faço boas obras, eu criei uma casa de caridade, eu sou uma boa pessoa, eu sou um bom cidadão. E a ideia é que o trabalho seja para o Cristo. Compreendendo-se, todavia, continua ela, em qualquer tempo que a fé sem obras é irmã das obras sem fé. Então, é muito importante o desenvolvimento da nossa fé viva e é muito importante colocar a fé em prática, principalmente na transformação da nossa sociedade. Ouvindo, diz o André, percebi que a difusão da luz espiritual na crosta terrestre não é ação milagrosa, mas edificação paciente e progressiva. Isso é uma coisa importante para nós também, que a gente fica pensando, poxa, quando é que o mundo vai se transformar? Estão falando aí que a gente está no processo de transformação do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, mas está demorando demais, porque ainda tem tanto sofrimento, ainda tem tanta coisa que a gente não acredita que possa existir ainda em um planeta que está no século XXI, né? 21 pós-Cristo ainda por cima. Bom, as coisas não são de repente, as coisas são lentas. Então, Deus tem a paciência infinita, Jesus tem a paciência perfeita e nós estamos aí caminhando, precisamos caminhar para ter essa paciência também e fazer a nossa parte, para que aí sim esse processo se acelere. E o André mudou os olhos, né, depois dessa grande explicação da Irene, ele fala, passei a ver o estômago dos pequeninos em plano secundário, porque a claridade positiva do Evangelho era agora o que iluminava a minha alma. E ainda aumentou, né, isso se consolidou, porque ele conseguiu observar também algumas outras movimentações que aconteciam ali naquela casa. Bom, mas aí anoiteceu, e noite adentro começavam os trabalhos, agora com os desencarnados que eram o alvo da missão deles. O Jerônimo convidou que eles iniciassem o serviço, a Luciana e a Irene foram designadas para buscar a irmã Albina, aquela que era protestante, o padre Hipólito e o André deviam buscar o Dimas, o Fábio e o Cavalcante. Todos eles iam se encontrar ali no lar da Adelaide e então partirem juntos para a casa transitória de Fabiano. Aí eles começaram aí a tarefa, no caminho inicial, eles usando volitação, né, a locomoção foi bem tranquila. O padre Hipólito perguntou se era a primeira vez que o André fazia esse tipo de trabalho, e era. E ele falou, é fácil, os que se aproximam da desencarnação, nas moléstias prolongadas, né, quando a pessoa fica doente, fica acamada, vai se percebendo que está chegando a hora, e não em mortes bruscas, que é um pouco diferente, comumente, ele diz, se ausentam do corpo em ação quase mecânica. Os familiares terrestres que ficam cansados das vigílias, né, cansados de vir à noite com assistência ao doente, fazem o possível para rodear o enfermo de cuidado e de silêncio, e aí fica fácil afastar eles desse ambiente da casa, né, para a devida preparação. Geralmente, diz ele,
Estão hesitantes, enfraquecidos, semi-inconscientes, mas aí entra o auxílio magnético deles, dos desencarnados, que resolve o problema. E explica que eles vão ficar sempre nas extremidades, segurando as mãos, e com isso eles vão conseguir volitar sem problemas. Bom, em breve, eles entravam então na modesta residência do Dimas, no interior do Rio de Janeiro. Ele tinha tomado uma injeção repousante, uma anestesia, e não encontraram dificuldade para tirá-lo da atenção dos parentes. O Dimas percebeu a presença e perguntou: Ah, meus amigos, é hoje o fim? Eu estou suspirando pela libertação, tipo, eu não aguento mais, eu quero desencarnar logo. E eles falaram: Não, meu cara, preciso tolerar mais um pouco. Mas o descanso não vai tardar muito, mas venha que a gente não tem tempo a perder. E foram os três de mão dadas para o Rio para buscar o Fábio. O Fábio era aquele que estava conversando com os filhos sobre a morte dele, preparando, então não teve obstáculo nenhum, foi tranquilo e deu tudo certo para eles irem não buscar o Cavalcante ainda, porque como o Cavalcante estava numa situação mais complicada, eles deviam primeiro, isso o Padre Hipólito orientou o André, né? Eles deviam primeiro levar esses dois, deixá-los lá na casa da Adelaide e então ir buscar o Cavalcante em separado. E aí deixaram eles lá, a Albina já estava lá, tinha sido levada pela Irene e pela Luciana, e eles foram até a casa de saúde onde o Cavalcante estava. E realmente ele estava muito aflito, ele estava tomado por terríveis impressões de medo, o que dificultou o trabalho. Então, teve que fazer uma danada de uma magnetização, tentando induzir ele à anestesia e ao sono, para que conseguisse, então, tirá-lo, ele do corpo, e o Bonifácio, que é aquele mentor que estava lá acompanhando ele, ficou lá tomando conta. E aí, com autorização do Jerônimo, foram, além da equipe e dos desencarnados, alguns amigos dos enfermos também. E foram, acompanharam e estavam também dando suporte, né? E aí, dos 5 doentes, diz o André, Adelaide e Fábio eram os únicos que revelavam consciência mais nítida da situação. Isso é um negócio muito importante da gente ver aqui também. A diferença de percepção dessas atividades espirituais para quem tem esse tipo de conhecimento e para quem é mais arraigado a alguns dogmas, né? Ou não abre o coração suficiente para a transcendência, né? Fica muito preso à forma como as coisas são ensinadas aqui, né, em determinadas religiões. Porque os outros, além desses dois, estavam enfraquecidos e não estavam com a percepção clara do que acontecia. E vejam que o Dimas era espírita também, mas tinha uma compreensão totalmente diferente do Fábio e da Adelaide. Aí o André continua explicando que organizou-se uma corrente magnética a cada desencarnado, a cada encarnado no processo de desencarnação, ficavam dois desencarnados para que se distribuísse a energia e a volitação fluísse tranquila. E aí eles, de mãos dadas, permutavam energias em assistência mútua e conseguiram volitar com muita facilidade. Adelaide e Fábio, acostumados ao desdobramento, ficaram discretos, só observando em silêncio. Os outros, porém, diz André, comentavam o acontecimento em altos brados. A Albina falava: Ó grande Deus, estaremos nós no glorioso carro de Elias, porque ela se lembrava o tempo todo das passagens bíblicas. E o Cavalcante, dai-me forças, ó Pai de misericórdia, ainda me falta a confissão geral. Ó, não me deixes enfrentar os vossos juízos com a consciência mergulhada no mal, porque ele estava achando que já estava desencarnando e não tinha feito ainda a confissão final do ponto de vista dele, de acordo com os dogmas que ele tinha, para conseguir ingressar no céu, né? E o Dimas balbuciava exclamações ininteligíveis entre assombrado e inquieto. Subiram, diz ele, atravessaram a estratosfera, chegaram à ionosfera, a gente está falando de algo muito alto, eu até pesquisei aqui para ter uma noção, um avião comercial comum voa a uns 4 quilômetros aí de altura, ionosfera faz parte de uma faixa da Terra que fica a uns 300 quilômetros para cima. E aí o André vai falar, existia então uma enorme diferença por causa do afluxo intenso dos raios cósmicos em combinação com as emanações lunares. Então imagina que coisa linda que eles estavam visualizando nessa transição que estavam fazendo. E o Dimas falou em voz alta: que rio é esse? Ah, tenho medo, não posso atravessá-lo, não posso. Mas o influxo magnético era tão grande, principalmente imposto por Jerônimo,
que a resistência dele não fez diferença nenhuma, eles continuaram avançando tranquilamente e pousaram lá no asilo de Fabiano, e a irmã Zenóbia estava esperando por eles. O irmão Gotuso aplicou vigorosos recursos fluídicos neles, que receberam como crianças incapacitadas de imediato julgamento, sem perceber o que estava acontecendo, com exceção de Adelaide e Fábio, que se mantinham conscientes ali do fenômeno. E aí o Jerônimo tomou a palavra, dirigindo-se a eles, dirigindo-se de uma forma com frases curtas e sendo bem claro, para que algo ficasse registrado na mente deles. E ele diz: amigos, o concurso dessa noite não é para curar o corpo grosseiro de vocês. A gente está tentando revigorar o organismo espiritual, preparando vocês para o desligamento definitivo. Eu preciso falar para vocês que, voltando para o corpo físico, vocês vão experimentar uma piora natural de vossas sensações, agravando-vos a tortura, porque os remédios para a alma, na presente situação, intensificam os males da carne. Eles estão, de certa forma, aumentando o processo de desligamento, acelerando o processo de desligamento. Aí ele diz: certificai-vos, portanto, de que as providências desta hora constituem a ajuda efetiva à libertação. De retorno ao ninho doméstico, terminada essa primeira excursão, vocês vão encontrar mais tristeza, mais angústia nas células físicas, mais inquietude no coração, porque a mente, no processo de recordações instintivas, vai ter fixado mais ou menos o contentamento que vocês estão sentindo nesse instante. Preparai-vos então para vir até nós, soluciona aí o que tiver que solucionar de problema terrestre e confia na proteção divina. E acabou. Foi só esse o recado, para que eles pudessem fixar com maior ou menor intensidade, mas lembrarem-se de alguma coisa, principalmente para efetivamente se prepararem para o desligamento, para levarem essa ideia quando acordassem. E aí, terminado, né, aquele processo, eles ficaram um tempinho em conversação, o Cavalcante perguntando se eles estavam ali no paraíso, que ele estava sentindo uma alegria sem condição, a Albina lembrava das interpretações bíblicas, né, literais, aí ela perguntava se estava na casa do Senhor, relembrando de uma passagem do livro dos Reis. E, diz André, entre os espiritistas, Adelaide e Fábio entregavam-se à reserva feliz da oração, tranquilos, aproveitando aquele momento, mas Dimas, embriagado de felicidade, perguntou para o padre Hipólito se eles estavam em Marte. Falou: não, estamos muito longe ainda de outros planetas. Olha a percepção, né? A diferença entre os três espíritas que estavam lá. E aí, o Jerônimo comentou, né, com eles, reforçando: o plano impressivo da mente grava as imagens dos preconceitos e dogmas religiosos com singular consistência. A transformação compulsória reintegrará a criatura no patrimônio de suas faculdades superiores, ou seja, vai acontecer uma transformação, eles vão morrer. Só que tudo que eles aprenderam, a forma como eles aprenderam durante a vida, é uma imposição intensa da mente, a mente grava. Então, se você acreditou durante toda a sua existência num dogma de que não existe um mundo espiritual, ou de que você vai ficar dormindo depois do mundo espiritual, ou que você vai definitivamente ou para o céu ou para o inferno, a realidade espiritual, como é muito diferente, dá uma sacudida. E, obviamente, se você desencarna, a ideia é que, ainda mais eles, mais bem preparados pelas obras que fizeram no bem, se desprendam desses dogmas. Mas o Jerônimo está explicando que isso não é de repente. Então, eles vão se reintegrar às faculdades superiores que eles possuem para compreender o mundo espiritual. Mas isso não é brusco, porque senão ele diz, sob pena de ocasionar desastres emocionais de graves consequências. Então, é uma coisa realizada de forma gradual. Por isso, principalmente, né, Adelaide e Fábio estão preparados para esse momento. Os outros não. Os outros, mesmo o Dimas, ainda tem alguns dogmas a serem transformados, por isso a recuperação é mais lenta. Por isso as coisas têm que ser gradativas e não bruscas. E aí ele ressalta: observem, contudo, que não é a rotulagem externa que socorre o crente nas supremas horas evolutivas. Não é a religião, não é o rótulo, porque a gente está vendo ali o Dimas, que está numa situação talvez pior do que a que é protestante. Afinal, apesar dela estar
tendo um deslumbramento vinculados à letra que ela interpretava, né, muito perto da letra, a sensação dela de tranquilidade era muito maior do que a do Dimas, que era um espírita. Então, diz ele, é justamente a sementeira do esforço próprio, nos serviços da sabedoria e do amor, que frutifica no instante oportuno através das providências intercessórias, afinal eles estavam ali com uma danada de uma ajuda, ou de compensações espontâneas da lei, a lei natural, que faz com que sintonias aconteçam e que eles sejam amparados de qualquer forma, tendo essa missão específica ou não, que manda entregar as respostas do céu a cada um por suas obras, porque afinal é isso que importa. Nós teremos auxílio, nós teremos amparo, nós teremos a sintonia, nós teremos um ambiente de acordo com o que fizermos aqui efetivamente. E aí finalizou aquela excursão, levaram eles de volta, cada um para o seu leito de origem, e, diferença, o Cavalcante acordou pensando em recorrer à Eucaristia pela manhã. O Dimas chamou a esposa e falou que viu um rio caudaloso e que depois chegou numa grande casa cheia de luz. E pensou assim: poxa, eu queria tanto lembrar de tudo. Tenho a impressão de que visitei um mundo feliz, recebendo ensinamentos de grande significação, mas a cabeça falha. E aí, voltados de novo na abençoada instituição da Adelaide, a equipe do Jerônimo voltou à casa transitória de Fabiano para que lá eles pudessem servir em outros setores toda vez que tivesse uma oportunidade útil para eles, porque afinal eles estavam contando com a colaboração da casa e precisavam também ser servidores da casa, de certa forma, para devolver essa gratidão. Até a semana que vem, um abraço a todos.